Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje entraremos no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Leremos dos versículos 1 ao 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Entrando aqui no capítulo 9 de Romanos, nós entramos numa sessão dispensacional dessa carta. Dos capítulos 1 ao 8, nós tivemos uma sessão doutrinária, onde nós vimos algumas doutrinas básicas para a dispensação, a atual dispensação a qual vivemos, a dispensação da graça. E nesse trecho, dos capítulos 9 ao 11, teremos uma visão dispensacional com relação ao plano de Deus para a nação de Israel e as suas relações ali com as demais nações, conosco hoje. O capítulo 9 vai mostrar a situação passada de Israel, o capítulo 10 a situação presente e o capítulo 11 o que vai acontecer no futuro. Mas o que seria uma dispensação? Uma dispensação é uma administração, uma mordomia de um programa particular de Deus dentro do seu programa geral em sua relação com a humanidade. Existem várias dispensações apresentadas nas Escrituras, entretanto, duas principais delas são a dispensação do reino e a dispensação da graça. A dispensação do reino é direcionada à nação de Israel, que iniciou quando Deus escolhe Abraão e, através de Abraão e da sua descendência, um povo particular seu para que seja a luz para as nações. Então Deus lida com Israel como uma nação, como um Estado. É um Estado teocrático que tem a religião judaica, diferente do Brasil, por exemplo, que é um Estado laico, um Estado sem religião. Então Deus lida com Israel para que Israel possa levar a sua mensagem de redenção para todo mundo. E aí, nesse ponto, e a dispensação da graça, então, que é a atual dispensação que nós vimos, que nós vivemos. Nessa dispensação, nós temos o programa do mistério, que é algo não revelado nas profecias bíblicas no Antigo Testamento, diferente da dispensação do reino, da qual tratam as profecias no Antigo Testamento. A atual dispensação era um mistério revelado através do apóstolo Paulo, diretamente por Cristo, e Paulo nos traz em suas cartas, inclusive essa de Romanos. E nesse ponto da dispensação do reino e da situação de Israel, justamente nós vemos Paulo aqui nesses versículos falando que poderia ser separado de Cristo pelo amor que tem pelos israelitas, porque a nação de Israel é deles a adoção de filhos, é deles a glória, é deles as alianças de Deus, é deles a lei, o culto, todas as promessas são direcionadas à nação de Israel. De Israel vêm os pais, ou seja, vem Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas são da nação de Israel, inclusive o próprio Cristo é israelita, é judeu. E Paulo mostra essa dor no seu coração e esse desejo de poder ser separado de Cristo se a nação pudesse ser religada através dessa sua separação. Por quê? Porque a nação de Israel acabou rejeitando o Messias, o Cristo, e essa mensagem, então, se abriu para o mundo. Não mais como nações, mas como indivíduos. Hoje Deus trata particularmente com cada pessoa. Isso nós continuaremos a ver na sequência nos capítulos 9, 10 e 11.
Mas aqui no versículo 1 também vemos um assunto interessante, onde Paulo fala que ele fala a verdade, ele não está mentindo quando ele fala que desejaria ser separado de Cristo, e ele tem a consciência limpa quanto a isso, né? A sua consciência dá testemunho disso. Interessante pensarmos na nossa consciência, né? Quando o pecado entrou no mundo, em Adão e Eva, e através do pecado o homem passou a conhecer o bem e o mal, e passou a ter consciência, para que a nossa consciência nos mostrasse o que é certo e o que é errado, o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. E é interessante que às vezes a gente pensa e até fala: o Espírito Santo me acusou, me mostrou o meu pecado, a minha dificuldade. Na verdade, o Espírito Santo, ele é um consolador, ele ora por nós. Em João capítulo 14, versículo 16, fala que ele é um consolador. Em João 14, versículo 26, fala que ele nos ensina. Deus não nos acusa do nosso pecado. Ele nos ajuda a enxergarmos a direção e o caminho. Mas talvez então seja o inimigo de Deus que acuse o nosso pecado. Satanás significa acusador. E Apocalipse 12:10 fala que ele nos acusa diante de Deus. O grande trunfo do inimigo é fazermos pensar que ele não existe. Ele jamais gostaria que nós compreendêssemos que estamos errando. Porque se soubermos que estamos errando, nós vamos fazer algo para mudar. Mas ele nos acusa diante de Deus, e ele chega lá e diz assim: tá vendo aquele lá que tu morresse no lugar dele, olha lá o que ele está fazendo, tudo errado contra ti. Mas Deus deixou em nós a nossa consciência. A nossa consciência é que nos acusa e nos mostra o que é certo e o que é errado, e a forma como agirmos. O índio canadense falou certa vez que a consciência é como se fosse um triângulo dentro do seu interior, que cada vez que ele comete algo errado, o triângulo com as suas arestas finas gira, e é muito doloroso. Mas conforme ele passa a continuar errando, o triângulo continua girando, mas aquelas arestas vão sendo aparadas, vão ficando arredondadas, e ele para de sentir aquela dor. E é isso que acontece conosco quando nos afastamos de Deus. Por isso, Hebreus 9, versículo 14, fala que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência, de modo que possamos, em Cristo, ter a tranquilidade, a pureza, para podermos, através de sua palavra, a nossa consciência, através da palavra de Deus, possa nos mostrar o que é certo e o que é errado, livre de tendências da nossa antiga escravidão do pecado, como nós vimos nos capítulos 1 até o 8. Então, que nós possamos a cada dia colocar a nossa consciência em Cristo, para que possamos ser purificados pelo seu sangue que já pagou o preço do nosso pecado, não para que a gente possa sentir culpa, mas para que a gente possa sentir arrependimento e conversão e mudar o rumo da nossa vida. E assim como Paulo, possamos deitar a cabeça no travesseiro de forma que tenhamos a consciência limpa e tranquila de que estamos caminhando com o Senhor. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.